Eu sou a Neuza Regina. Oi, oi, Ícaro aqui. Oi, aqui é a Bela. Oi, aqui é a Marta. Aqui é a Dodge. Oi, meu nome é Denis Souza. Oiê, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Aline. Meu nome é Lígia Torres. Eu sou Victoria Sugar, eu fiz animações para o curta Mulher do Tempo. Eu participei mais da parte de produção, fazendo keyframes e in-betweens. Trabalhar nesse projeto foi... Eu fiz o participei. animações, Eu fiz eu alguns só concepts. fiz Então, direção na de parte arte. eu me envolvi Fiz alguns mais com a cenários parte de da Trabalhar animação. nesse projeto foi uma baita experiência. Foi divertido e estranho ao mesmo tempo. Eu fiz muitas coisas nesse filme. Fiz direção, produção, direção de arte, desenho de som, design de personagem, animação keyframe, in between, pintura. Fiz as entrevistas, fiz o roteiro, eu fiz o projeto inicial também. Eu que cometi essa grande loucura de inscrever esse projeto num edital. Minha participação no projeto A Mulher do Tempo foi como roteirista. O Ícaro queria contar uma história sobre nossa mãe e tinha uma ideia muito interessante que misturava o tempo de diferentes formas, tempo enquanto climático, passado, presente e futuro, e os tempos da música. E como nós sempre tivemos muito conectados com essa intenção de contar as histórias da nossa mãe, eu logo quis fazer parte. E inicialmente nós estruturamos o filme basicamente como imaginávamos ele, mas que teria essa pegada de cantação de histórias. Pensando na produção do A Mulher do Tempo, eu acho que o mais desafiador foi a gente produzir um filme de 20 minutos e nenhum de nós tinha feito algo desse tamanho. E também a gente se puxou muito em tentar qualidade e experimentar coisas que a gente ainda não tinha feito. E aí o projeto foi selecionado e aí eu já tinha, assim, tipo, ideias de pessoas com quem eu queria trabalhar, que era basicamente as pessoas com quem eu já tinha trabalhado antes. E os famosos panelinhers do coletivo Panelinha. E também já tinha pensado em algumas outras pessoas, assim, que eu gostaria de convidar, que eu nunca tinha trabalhado antes, ou que, tipo, pelo menos eu tinha algum contato com o trabalho delas e tudo mais, e que eu admirava, gostava, e achava que seria interessante que elas colaborassem, assim. Eu fiz alguns concepts pro filme. Eu acho que essa é sempre a fase mais divertida, assim, da produção de um filme, quando a gente tá só tendo ideias e tentando visualizar as coisas, mas sem muito comprometimento, assim. É mais tranquilo. Eu participei de processos na pré-produção, na produção e na pós-produção. Na pré-produção, eu trabalhei junto com outros participantes do coletivo Panelinha. Eu participei na etapa de direção de arte e de storyboard. Eu acredito que nessas duas etapas, né, pegando o projeto inicialmente, sempre é um grande desafio. Eu fiz storyboard também, foi uma experiência bem diferente das outras que eu tive. Eu nunca tinha feito storyboard baseado no roteiro de outra pessoa, mas com tanta liberdade, assim. O Ícaro deu pra mim e pra Lígia muito espaço pra criar em cima do roteiro dele, pra mudar coisas. Então foi bem legal. Mas também todas as outras vezes que eu fiz direção, na verdade, antes, foram de forma coletiva com as pessoas do coletivo Panelinha. Então, de alguma forma, elas não se envolveram tanto assim na tomada de decisões, mas sempre tive tipo um respaldo, assim, uma conversa constante com todo mundo e com essa galera da Panelinha, principalmente, assim, esse apoio. Trabalhei na trilha sonora do curta.
Um processo novo e, mesmo que em meio a uma pandemia e no isolamento, muito divertido, acompanhado de artistas incríveis. O processo de criação ele foi bem orgânico e conjunto. Sempre buscando feedback, eu procurei me apoiar nos meus pontos fortes nesse trabalho e olhar mais para a sensibilidade, para a delicadeza, para o sentimento. E, embora não seja tão simples tentar traduzir a visão de outras e outros artistas a partir da tua própria visão, usando desse aprofundamento na sensibilidade dessa troca, foi se tornando cada vez mais tranquilo. Uma experiência muito gostosa que com certeza acrescentou muito ao meu repertório. E da parte do áudio, que, enfim, o que vai em cada lugar, assim, desenho de som, a captação de alguns foleys e uma busca incansável em bibliotecas de som para encontrar esses áudios que a gente tinha imaginado para essa atmosfera da Neuza, né? A parte assim que eu acho que foi mais difícil foi fazer o desenho de som para o Animatic mesmo, porque pensar em som é uma coisa muito difícil que a gente não está acostumado, a gente simplesmente só escuta, e ainda mais num filme desses que tem 20 minutos e é completamente sobre música, né? E sobre o som da tempestade também, sobre o som da gaita. Eu acho que foi bem difícil, bem desafiador. Foi, tipo, uma grande colaboração, assim, de muitas pessoas. E eu agradeço muito por todo mundo que aceitou entrar e se interessou e correu e se esforçou, assim, pra ser esse grande... Acho que de alguma forma o filme todo é esse grande recorte de muitas coisas e muitas influências e muitas pessoas. Aqui esse curta tem bastante animação. Acho que a melhor parte pra mim é sempre poder ver tudo ficando pronto, ver todos aqueles rascunhos da Neuza no início e os cenários, tudo ficando junto e as animações sendo feitas e sendo coloridas, é tudo, sei lá, é bem, acho que é uma parte mais legal, assim, de ver, o finalzinho, assim, do projeto. E eu acho que o maior desafio para mim foi conciliar os diferentes tempos do filme, foi conciliar os diferentes momentos, mas acredito que seja isso, assim, os climas que a gente queria trazer para cada situação, porque ao mesmo tempo que a gente queria trazer momentos de leveza, principalmente na infância, também tinha momentos de muita tensão, assim, né, relacionado ao temporal. E daí conciliar isso junto, lado a lado, assim, eu acho que foi um dos maiores desafios, assim, nessa etapa inicial. Eu fiz cenários também, tradicionais, para cenas de tempestade. Todos eles foram feitos com acrílico, alguns eu mudei alguma coisa no digital, fiz detalhes no digital. Eu gostei bastante de como ficou, eu acho que deu uma enfatizada assim na tempestade, com essa textura diferente, já que todos os outros cenários são digitais. Já que a tempestade, né, eu acho que é meio que o principal, assim, do filme, tipo, de ponto dramático mesmo. Então, eu me envolvi mais com a parte das animações tradicionais, que foram 2 cenas. Na parte das animações, eu também pensei design de personagens. E foi uma trabalheira, né? Mexer com tanto papel e com muito cuidado, assim, porque foi animações no papel vegetal que depois seriam colocadas em cima dos cenários lindos que a Marta fez. E fiz cenários também para cenas da Neuza adolescente, que foi bem tranquilo fazer. Fiz com lápis e giz pastel. E o papel vegetal é um material muito frágil, a umidade já deixa ele amassado. E eu também tenho um cachorro e eu tava guardando esses papéis com um tesouro para que o cachorro não pegasse e comesse tudo. E foi uma trabalheira, né, de depois desenhar todas as animações no papel,
colori todas e eu tive ajuda, o que foi ótimo. Só pra escanear depois foi horrível. Eu escaneei frame a frame. Foi legal, assim, ficar vendo como tava ficando. Os frames que a Aline fez estavam perfeitos. Mas foi muito difícil escanear. Deu muito erro também ao escanear, que depois as gurias tiveram que arrumar. Mas eu acho que as cenas ficaram muito bonitas. Então, na pré-produção a gente quebrou muito a cabeça para saber como que a gente ia executar e se organizar direitinho, porque a gente não queria ficar frustrado, né? A gente queria se planejar para uma coisa que a gente sabia que a gente ia conseguir, apesar de ser difícil a gente não ter feito. Então a gente se organizou o máximo que pôde e na hora que pegou no tranco foi de uma vez. E da produção eu chamei, acho que a Marta foi a primeira pessoa que eu chamei, assim, que eu conversei sobre o projeto. E aí eu e ela nunca fizemos produção, tipo, nada, nada. E produção, meu Deus, é a maior loucura do universo. Ainda mais também, esqueci de comentar, que foi toda uma produção à distância, né? Então, as pessoas nunca se encontraram, as pessoas. Quer dizer, as pessoas se encontraram 1 milhão de vezes, mas pelas telas, pelo celular, pelo computador, pela forma assim que rolou, né? A gente teve muito atraso, eu trabalhei com a produção também, e aí foi um estresse constante, assim, de, tipo, tentar encaixar coisas atrasadas no tempo que a gente tinha. A gente passou por muita coisa, mas eu acho que valeu a pena e deu certo, porque a equipe se apoiou um no outro, assim. Eu fiz algumas cenas de que são de colagem, fotografia, é, algumas que tem aquelas intervenções de desenho por cima e a outra que tem um disco e depois os recortes dos personagens da banda. E ganhou o segundo lugar ainda. Dos personagens não, né? Das pessoas da banda. E eu acho que foi bem legal fazer isso também. Eu gosto bastante de ficar mexendo em imagens, manipulando as imagens, né? E eu acho que principalmente a parte dos recortes, assim, ó, assim, ficou bonito. Ficou. Na etapa de produção, eu participei como keyframer, como in-betweener, e eu pintei alguns planos, fiz cenário também. Os cenários foi uma grande alegria fazer, para ser sincera, porque acho que desde a etapa de storyboard, assim, era uma coisa que a gente tinha deixado relativamente definido, assim, a ponto de ser tranquilo e também, né, dentro da direção de arte, ter desenvolvido, assim, as coisas do jeito que a gente queria que ficasse depois. Então, fazer depois os cenários para mim foi uma grande alegria, assim, trazer cor, assim, né, para essas coisas que a gente tinha desenvolvido no storyboard. Para mim as partes mais divertidas que eu me envolvi, eu acho que com certeza foi fazer o bordado, assim, porque foi desafiador, apesar de eu já bordar há bastante tempo. Eu nunca tinha utilizado o bordado dessa forma, assim, como materialidade para animação, né, fazendo frame a frame, ou mesmo para o cenário de uma das cenas que tiveram vários desafios, assim, era um bordado que eu não sabia necessariamente como executar, mas eu sabia que eu queria realizar um traveling, e aí isso exigia que eu tivesse bastante metragem de tecido, e foram muitas ideias que acho que todos nós tivemos que viver um pouco à base da gambiarra. Mesmo os que seguiram trabalhando pelo digital e pelos softwares, a gente teve que inventar novas estratégias para solucionar esses problemas que iam aparecendo, como fazer o walking cycle, como fazer uma paisagem tão grande que com naturezas que a gente não tinha explorado antes. Como utilizar técnicas tradicionais e digitais ao mesmo tempo, como fazer sobreposição de técnicas tradicionais. E enfim, assim, a produção também teve que lidar com essa coisa de não ter um momento de sentar junto, de discutir, de estar numa mesa, enfim, de conversar, assim, sem nenhuma barreira, assim, que pudesse
de alguma forma, quebrar esse diálogo, sabe? E aí foi só essa coisa de, tipo, muitas e muitas reuniões via Meet, via Google Meet e Discord. Também a gente usava muito o grupo do WhatsApp e lá rolaram muitas discussões, muitas conversas, muitas, tipo, dúvidas e a galera mandando vídeos, fotos das coisas que estavam produzindo, conversando sempre sobre, tipo, ai, como é que tá, como é que não tá, o que que eu faço. Se elogiando muito, trocando muito, tipo, apoio, assim. E acho que da produção também pensar em formas de ser claro nas coisas que eu queria e também tentar ser claro para que as outras pessoas entendessem. Eu imagino que nem sempre foi assim. Mas enfim, muitos documentos, muitas coisas escritas, assim, muitas formas diferentes de tentar se comunicar. Acho que duas coisas específicas que também se relacionam com o projeto, com o filme em si, e coisas que eu fiz, foi essa questão, tipo, o projeto ter surgido a partir das histórias da minha mãe, a Neuza, e também a partir dos arquivos dela, das fotos dela, cadernos e escritos e várias coisinhas assim que ela tem, que ela guarda, que ela guardou durante muitos anos e acumulou assim de alguma forma. E que resultaram nessa ideia de uma animação documentário, né? E realmente acho que isso também é uma coisa que ninguém nunca fez da gente, do nosso grupo, assim, da equipe. Um documentário em animação. E aí teve que se pensar muito como que ia se relacionar com todas essas coisas. E aí eu pensei nesse projeto inicial, pensando assim em histórias que eu já ouvia ela contar meio que sempre, assim, histórias meio que repetidas e informações que eu sabia, e pensando nas fotos dela, nos objetos dela, na música dela também. Enfim, foi uma grande oportunidade de conhecer ainda mais a fundo a história dela. E aí a gente descobriu o quanto as histórias dela não iriam caber num curta. E daí foi quando começamos a ter que decidir quais dessas histórias fariam parte deste filme e quais teriam que ser deixadas de lado. Enfim, muitas horas de conversa, escolhas também difíceis, discussões, tira, não tira, isso fica de fora, isso coloca de volta, até que chegamos numa primeira versão e que depois ainda iria passar por diversas mudanças até chegar ao produto final. Mas aí depois que a gente meio que já estava estruturando o roteiro, que efetivamente eu comecei a entrevistar ela. E foi muito interessante, assim, porque basicamente a gente sentou juntas aqui no quarto, e no meu quarto onde eu tô agora gravando esse áudio. E conversar só, sabe? E também muito engraçado que nessa entrevista, assim, eu sempre fui buscando ir além de coisas pré-prontas que eu tinha, perguntas que eu já tinha pensado, sempre surgia algo que eu não estava esperando e aí daquilo já surgia uma outra coisa e eu também ia puxando, assim, coisas novas e detalhes que eu queria saber. E resultou em algumas horas de entrevista que nunca jamais iam caber nesse curto, que já ficou um curta absurdamente grande, considerando o tempo de outros filmes que a gente fez até aqui. E dessas entrevistas que a gente acabou fazendo assim uma curadoria de histórias e de coisas que se encaixavam melhor com o que a gente queria contar. E quero falar um pouco sobre minha participação no filme, que foi muito interessante. Inclusive a parte das entrevistas, né? Que tive que, por várias horas, falar sobre
um pouco da minha história, da minha trajetória musical. E apesar de eu estar afastada da música há um bom tempo, né, tive que voltar aos ensaios durante 2 semanas ensaiando as músicas pro filme, né, as trilhas sonoras. Enfim, foram meses de trabalho bem intenso. Além disso, né, de problemas pessoais, eu também tive alguns problemas técnicos, de computador estragar, celular estragar, mas no final eu acho que deu tudo certo e Keyframe sempre é um grande desafio, não me considero uma boa animadora, então foi muito difícil para mim. In-Between foi muito legal, sempre gosto. In-Between é mais tranquilo para mim fazer, é muito trabalho, né? É um trabalho longo, assim, que você tem que fazer vários frames entre os keyframes, mas ao mesmo tempo também é um processo mais leve, porque acho que uma coisa que o Denis falou uma vez que eu lembro que fazer aqui in between é só, tipo, fazer um risquinho entre os outros risquinhos que já tem, e daí depois faz um risquinho dentro dos risquinhos que tá dentro do risquinho. Então acho que é um pouco disso, assim, o processo de in between, e eu acho legal, assim, também. E pintar também é bem tranquilo, assim. Eu tenho só que daí, né, você pega o acúmulo dos keys e dos in-betweens, daí, pum, pintar. E daí é realmente também uma etapa bem pesada. A produção é sempre bem pesada, né? E além das entrevistas, também teve esse trabalho com os materiais, com os arquivos, de digitalizar as fotos, os papéis, os livros de música, os cadernos das aulas de música dela. E também de fazer essa seleção das fotos, isso ainda lá na direção de arte, quando se montou as cenas, quando se pensou a animatic, o que ia entrar, o que ia sair. Algumas coisas ainda foram sendo mudadas depois também durante a produção, até agora na pós-produção ainda algumas coisas mudaram. Mas teve esse trabalho assim muito cuidadoso de tentar ter a melhor qualidade para essas imagens e também de pegar essas texturas, essas cores, essas coisinhas assim que a maioria das fotos e dos objetos dela são de uma outra época, assim, são essas coisas analógicas. Então tinha esse lugar muito de lidar com essas memórias, né? Com esses objetos de afeto, assim, que ligam ela a esses relatos também. Como eu não conhecia direito a cultura gaúcha, poder saber mais dela através da Neuza, assim, e o contato que a Neuza tem com a música e a cultura dela foi bem interessante. O contato que a Neuza tem com o instrumento dela, sei lá, foi uma coisa bonita de conhecer e acompanhar. E depois eu fiz montagem e mixagem de algumas cenas, que foi, acho que a parte que me desafiou mais. Por eu estar mais cansada, né? Depois de 6 meses trabalhando no filme, sem parar. Mas também, acho que porque montagem e mixagem é uma coisa difícil pra mim, apesar de eu gostar bastante. Tipo, mexer com áudio, assim, é sempre um desafio. Mas eu gosto do processo. E acho que valeu a pena, foi muito divertido. A montagem, assim, eu não tive tanta dificuldade, porque no geral eu só tenho que organizar as coisas, porque o storyboard já fez metade do trabalho, sabe? De saber como é que esses planos vão funcionar, um depois do outro. E o Animatic também ajuda bastante nessa parte, né? O único caso que demora é pra renderizar mesmo. E E na parte do áudio, assim, foi eu acho que o momento mais tranquilo, porque já tinham meio que se acabado as animações quando eu comecei a focar mais no trabalho do áudio, mas a gente tinha um grande aliado, né, que são os relatos da Neuza, então tudo que a gente pensava de áudio tinha que girar em torno da voz dela, né, que era o principal e que tomava também bastante tempo do filme, o que nos ajudou bastante e que também traz uma vida, né, uma realidade para o filme, que é uma história de alguém que existe
E, e eu acho que é isso, já estourei o tempo aqui, mas eu não vejo a hora de trabalhar em um novo filme. Eu tô muito cansada, mas eu acho que essa equipe é maravilhosa. E se não fosse essas pessoas, esse filme não aconteceria do jeito que aconteceu. E em relação à pós-produção, eu participei na montagem, que também é um outro processo muito revelador, né? Que eu acredito que é um momento que você consegue ver as escolhas que você fez anteriormente, assim, juntas, tudo ao mesmo tempo, porque antes é sempre pedaços e você consegue ver, mas ainda não tá lá, e daí quando realmente tá lá na etapa da montagem é uma revelação, assim, e foi bem interessante ver essas partes do filme se juntando, sendo construído assim na frente, foi muito bom. O filme, como uma maneira geral, assim, foi muito bom de participar. Os participantes, assim, os outros colaboradores que trabalharam no filme também foram magníficos de se interagir, de trabalhar junto, de desenvolver ideias. As reuniões sempre eram um conjunto de risos e sofrimentos, assim, de entregas e qualquer outra coisa para fazer a gente pelo menos sentir um alívio, assim, mas ao mesmo tempo sempre com. Sempre um ambiente muito bom de se trabalhar. Viva Coletivo Panelinha para essas futuras produções. Muito feliz de ter feito parte desse projeto. Tudo isso a gente discutia por algumas horas, ou pela internet, pelo WhatsApp, digitando um com o outro e 20 pessoas tentando explicar o que estava acontecendo, ou mandando, ou discutindo em live pelas reuniões semanais. E no final das contas, cada um meio que fez a sua própria gambiarra e experimentou o que pôde. Eu acho que realizar esse filme com certeza me fez me sentir vitoriosa em relação a coisas desafiadoras, porque todas as coisas pareciam desafiadoras e todas elas foram feitas com toda a maestria por minha parte e o resto da equipe. Então, foi muito especial ver que tudo que parecia muito chocante foi facilmente realizável, assim, com esforço, atenção e apoio também das pessoas, assim, quando a gente tinha dúvidas, quando a gente precisava de alguma coisa. Eu mesma nunca tinha animado ou pintado digitalmente antes animações, né? E os softwares, eles são problemas, assim, na vida das pessoas, até elas ficarem acostumadas. E eu acho que nenhum de nós especificamente estava acostumado com o TV Paint e a Sugar, que realmente também passou por várias frustrações com esse software, era a nossa grande engenheira de programas, porque a gente tinha uma dúvida e ela falava que não sabia e ela descobria pra gente. Então, eu acho que foi muito sobre a gente tentou e até conseguir, e a gente conseguiu. Foi um trabalho muito cansativo, mas que eu fico muito feliz. Acho que principalmente por ser esse momento em que tá todo mundo longe, e isso também é algo não positivo, na verdade, para uma produção. Mas de alguma forma eu sinto que aproximou muitas pessoas, assim, foi esse ponto, esse momento de juntar uma galera para fazer alguma coisa, assim. E fico muito feliz e agradecida. É isto. E esse é o resultado. Espero que apreciem. Foi um filme feito com muito carinho. E estão todos de parabéns pelo maravilhoso trabalho que fizeram, o pessoal, né? Parabéns a todos os envolvidos e sucesso, muito sucesso para todos.